em ramos elementares e regulação de sinistros severos. Convidamos o senhor Leonardo para ministrar a palestra. Bom, boa tarde a todos. Eu quero agradecer aqui a oportunidade de representar a Porto Seguro aqui e falar em nome dessa seguradora. E falar também que eu estou um pouco nervoso, então se eu gaguejar, o culpado são os senhores. Vamos lá então falar um pouco da regulação de sinistros, né? Bom, hoje eu estou aqui falando em nome da Porto Seguro. A Porto Seguro é a maior seguradora do segmento empresarial. Ela também é a maior seguradora no segmento residencial, quando a gente fala da junção das marcas Porto e Itaú. E ela é a quarta maior seguradora no ranking de seguros de condomínio, né? Pelo seu tamanho, né, e profundidade, a Porto Seguro ela atua anualmente com uma marca de aproximadamente 155 mil sinistros reclamados, né? Sendo que boa parte desses sinistros, né, são direcionados às coberturas de vendaval e dano elétrico, mas com certeza a maior severidade desse número é com relação aos incêndios que nós recebemos na regulação. O regulador de sinistro nada mais é do que aquela pessoa que vai até o local para poder fazer a avaliação do risco, para poder identificar as possíveis causas, né? E também para poder colocar preço e seguir com a indenização do sinistro, né? O principal aspecto da regulação de sinistro é tomar decisões de acordo com os critérios técnicos da seguradora e com os normativos que regulamentam a seguradora no Brasil, que é através da SUSEP. Então o regulador, quando ele recebe a regulação, o sinistro aberto, enfim, ele tem por objetivo confirmar a data da ocorrência, porque nós temos aí uma questão de vigência do contrato de seguro. Ele tem também como objetivo tentar determinar qual é a causa do incêndio, e aí é onde entra o trabalho de perícia, né? A seguradora hoje ela tem alguns parceiros, algumas empresas parceiras que atuam com a gente nesse trabalho de perícia de causa. Então nós temos aqui perícia de civil, perícia de máquinas, perícia elétrica. Então hoje nós temos esse corpo de pessoas que pode nos auxiliar para poder fazer essa caracterização do sinistro, tá? E também ele tem por objetivo analisar o dano que foi causado nesse evento e precificar esse prejuízo também. Essa precificação geralmente é feita pelo trabalho dos engenheiros que é contratado pela Porto Seguro, e eles conseguem fazer aí uma apuração de prejuízo um pouco mais assertiva e perícias de mercado também. Toda regulação de sinistro, existe uma dinâmica dessa regulação. A maioria dos incêndios que a gente pega na Porto Seguro são incêndios que acontecem durante a madrugada. São incêndios que geralmente são percebidos por moradores vizinhos, né? Então a gente sempre toma conhecimento desse fato dias após o eventual sinistro. Então o regulador, quando ele vai no local para poder fazer, né, todo o trabalho de regulação, ele tem que conversar com as pessoas, entrevistar as pessoas para poder ver o antes, o durante e o depois. Então o antes, né? Se o incêndio começou de madrugada e a empresa, né, vamos citando aqui como uma empresa, no dia anterior o regulador, as pessoas que trabalharam na empresa notou algo diferente, uma oscilação de energia, um pico ou algo desse tipo. Durante o sinistro, né, o evento, quem viu o incêndio, quem percebeu, quem foi as pessoas que comunicaram esse fato para ele, e o depois, né? Geralmente depois é feito o combate, o rescaldo, a liberação do local, ou muitas vezes o local ele é interditado pela defesa, né? Então a gente precisa que o local esteja liberado para poder seguir com a nossa perícia. Então sempre há um antes, um durante e um depois de uma regulação de sinistro. E o regulador também, deixando claro, né, o regulador ele não é um perito, né? Ele é apenas um profissional. Muitas vezes, né, nós temos um corpo lá de 18 reguladores que rodam o Brasil fazendo esse tipo de trabalho.
Dentre esses reguladores, nós temos alguns engenheiros, graduados inclusive em perícia, mas na regulação eles não atuam como perito, eles atuam como regulador. Mas durante a regulação eles têm a capacidade de tentar identificar, né, qual o foco do incêndio, né? Muitas vezes ali é uma tomada, um carregador que fica em cima do criado mudo, da cama, enfim. Ver também se o incêndio partiu de algum equipamento, né? Então o regulador tem essa capacidade. E em casos um pouco mais graves, dependendo da gravidade do sinistro, ele atua em participação também com o Instituto de Criminalística, enfim, né? Tudo depende da gravidade do dano. As possíveis causas, né? O regulador ele faz aquela linha de eliminatórias, né? Então ele, a princípio, ele parte para fazer uma avaliação da parte elétrica do local, né? Não sendo identificada aí a parte elétrica, ele parte para a situação de algum agente externo, né? Ou ação humana ou não, ou algum fenômeno da natureza, né? Se nenhum desses casos forem confirmados através da regulação de sinistro, nós temos por objetivo envolver o nosso departamento de sindicância em paralelo com o perito de causa para poder fazer uma investigação mais assertiva, porque a gente pode entender que pode ser alguma questão de fraude ou algo desse tipo. Algum segurado que está tentando ter algum benefício aí com a regulação, né? Uma coisa importante também hoje no mundo, né, dos sinistros é que a tecnologia nos ajuda bastante com isso, né? Hoje todo mundo tem um celular com câmera, hoje todo mundo consegue tirar foto de tudo. Então o regulador também faz um trabalho de campo, de vizinhança, né? Ele vai nos vizinhos, conversa com os vizinhos, vê se alguém tem alguma imagem. Sistema de CFTV, né? Nós já conseguimos caracterizar aí o foco do incêndio através do sistema de alarme da empresa, inclusive porque foi disparando, né, os sensores de fumaça. Então nós fizemos aquele caminho, né, aquela migalhinha que nós falamos, até identificar onde foi o foco do incêndio. Então o regulador tem esse papel de poder fazer todo esse trabalho de identificação e fazer toda essa pesquisa que vocês estão vendo aqui, né? O antes, durante e depois. Ele também aqui faz avaliação e levantamento de valor em risco do local e também colhe informações junto com a vizinhança, né? Aqui eu vou trazer para vocês algumas fotos de alguns sinistros, né, que nós temos. Como eu disse, a Porto tem em média aí por ano 155 mil sinistros atendidos, dos quais a maior severidade é na parte de incêndio. E a maioria dos incêndios que nós temos, por incrível que pareça, são relacionados com empresas, né? E quais são as atividades mais gravosas, vamos dizer assim? Mercado, armarinhos, armazéns, frigoríficos. Essas são as atividades que nós temos a maior incidência de sinistro. É um local onde tem muito acúmulo de mercadoria, um potencial muito grande de capacidade de incêndio. Essa é uma residência que nós fizemos a regulação, inclusive fui eu que tive a oportunidade de ir até o local. O incêndio dessa residência partiu da área da sauna. A residência estava locada, né? O rapaz ligou a sauna ali e acabou aquecendo a chaminé no lambri, o forro de lambri, e acabou alastrando para a residência como um todo, 100% de prejuízo aqui. Essa aqui é uma empresa localizada no sul. Ela é uma empresa que fabrica fraldas, né, para a prefeitura. E aqui nós tivemos um incêndio que começou na máquina de fabricação. Então, vocês podem perceber que o incêndio ficou restrito ali na questão da máquina, né? Teve um dano muito grande ali, houve propagação de fumaça e caloria. E aí nós tivemos um trabalho de perícia muito forte para poder identificar onde foi a causa do incêndio, né? Aqui, só para vocês terem uma ideia, nessa imagem, a empresa ocupa esses 3 primeiros galpões e o incêndio ficou focado nesse daqui, mas a fumaça acabou atingindo os outros locais por ter passagem interna entre eles. E aqui nós tivemos um trabalho muito grande de perícia, porque nós tivemos que atuar em conjunto com a Defesa Civil para poder liberar o local e fazer algumas escoras, né? Eu coloquei só 2 fotos, mas tinha outras imagens aqui onde mostra esse tipo de trabalho. E também de remoção com cautela de toda a estrutura que tem ali no chão, porque estava muito perigoso ali, né? Então, o perito, nós fizemos um trabalho bem avançado aqui para poder fazer essa identificação de causa. Aqui, nós temos uma outra empresa que fica na cidade de Maceió. É uma empresa que comercializa artigo de cama, mesa e banho.
O proprietário dessa empresa consegue vender edredom em Maceió, por incrível que pareça, não? Ele vende bastante. E aqui a gente consegue ver que o sistema de CFTV, ele conseguiu gravar para a gente o momento em que acontece o incêndio, né? Então a câmera, você vê que está bem focada aqui, e aqui já tem a foto, né, do incêndio começando, mas foi uma lâmpada que começou a piscar, começou a derreter, gotejar em cima de alguns cobertores que estavam ali. O incêndio, em questões de minutos, mais ou menos uns 10, 15 minutos, acabou propagando-se tudo para a área do showroom dele. E aqui é a foto após o incêndio, como ficou todo o local. Aqui é uma vista aérea que mostra a empresa, onde é possível ver que ela atravessa o bairro, né? Tem uma entrada aqui, uma outra entrada pela a rua de trás, e o incêndio ficou focado aqui na frente, onde tinha maior concentração de mercadorias para venda, né? O engraçado desse, se assim posso dizer, né, engraçado, o proprietário dessa empresa durante 20 anos é a mesma pessoa que abre a empresa e que fecha a empresa todos os dias. No dia do sinistro, as câmeras filmaram ele andando na empresa. 10 minutos antes ele passou por esse local aqui, foi embora e aconteceu o sinistro. Então assim, a oportunidade de acontecer, né? Então, 10 minutos antes, se ele tivesse atrasado um pouquinho, ele teria percebido ali a lâmpada piscando e começando a gotejar, e aí teve essa infelicidade. Esse aqui é um sinistro que nós fizemos aí uma indenização na casa aí dos seus 6 milhões de prejuízo indenizável para esse segurado, tá? Aqui nós temos um cenário de um shopping, né? Onde o incêndio começou na coifa de um restaurante, né? Era um restaurante que ficava nessa área e acabou propagando-se para toda a área da praça de alimentação. Aqui o dano ficou em torno, a queima da praça de alimentação tem mais ou menos aqui uns 2.000 metros quadrados. E praticamente esses 2.000 metros quadrados foi embora, tá? Ali a frente do shopping acabou sendo afetada também. E aqui muitas estruturas ficaram retorcidas, né, caídas. Tivemos muitas rachaduras desse shopping. Inclusive esse sinistro é um fato que aconteceu em outubro do ano passado e até hoje eles não conseguiram restabelecer 100% as instalações do shopping, dada a gravidade do incêndio e dos danos que foram gerados no local. Aqui também nós tivemos um trabalho muito forte em parceria com os peritos da região. Por quê? Dado o cenário, até identificar de onde partiu o incêndio, ficou um pouco complicado. Então entra aquele trabalho do regulador junto com o perito, né? O regulador foi até o local, entrevistou todas as pessoas, desde o faxineiro que estava lá no shopping, né, até o rapaz que estava no restaurante no momento em que começou o incêndio. E aí durante a entrevista, né, o cozinheiro, assustado com a situação por conta do trabalho que ele tinha feito, ele estava preparando o alimento ali na parte da manhã, porque o shopping ainda não estava aberto, graças a Deus não tinha ninguém ali na praça de alimentação para poder passar um risco como esse. Então o rapaz ali preparando a alimentação na parte da manhã, acabou havendo aí uma labareda da fritadeira elétrica que ele tinha lá, que ele estava manuseando. Essa labareda acabou pegando na coifa que estava engordurada e a chama acabou propagando isso aí para todo o telhado do local. Esse aqui também é um sinistro que nós regulamos, que está em regulação ainda, né? Aqui é um prejuízo que está em torno da casa aí dos seus 12 milhões de indenização, tá? Então hoje, o trabalho que a Porto Seguro faz, né? A Porto Seguro ela é a única seguradora do mercado em que a regulação de grandes riscos é realizada por funcionários, não é terceirizado, né? Então nós temos aí um corpo de 18 reguladores que rodam o Brasil fazendo regulação de sinistro de grande monta, né? Quando eu falo de grande monta, para a Porto Seguro, ela considera sinistros com prejuízos de R$500 mil para cima, né? O ano passado nós tivemos aí o maior sinistro indenizado da seguradora, onde essa indenização foi feita aí num prazo de 4 meses, que nós pagamos para o segurado 45 milhões de indenização, que foi aí um matadouro de frango localizado no interior de Santa Catarina, né? Essa empresa, por infelicidade, a empresa todo final de semana fazia manutenção das esteiras da empresa
e teve um soldador que foi fazer ali uma solda para poder nivelar a esteira. Ele fez o trabalho a quente ali, normal, foi embora. Meia hora depois o ponto de solda entrou em ignição, acabou havendo um incêndio e acabou queimando 16 mil metros quadrados de empresa. Então, hoje, qual o nosso desafio, né? Na aceitação do risco, fazer uma avaliação mais assertiva possível, né, para aceitação. Por que disso? Nós pegamos muitas empresas onde o segurado ele alega, né, não tem sistema protecional de combate a incêndio, é muito caro para colocar. Mas no momento de um sinistro, vai fazer diferença? Eu acredito que sim. Um treinamento de brigada para os funcionários, com certeza. A maioria dos incêndios, como eu disse para vocês, acontece de madrugada, mas se eles tivessem, por exemplo, os sensores de fumaça ou algo desse tipo para poder fazer um alerta, também ajudaria. Então, nossa preocupação hoje qual é? Além de fazer o seguro, orientar, né? Orientar o segurado. Muitos deles, infelizmente, aprendem quando o sinistro acontece. Então, num momento como esse, o proprietário olha para o seu estabelecimento, enxerga um cenário como esse de destruição, é onde ele repensa tudo aquilo que ele deixou de fazer e começa a fazer novamente, né? Só para vocês terem uma ideia, voltando aqui um pouco, essa empresa aqui que fabrica fraldas, ela é a empresa que fornece as fraldas para a Prefeitura do Rio Grande do Sul. Então essa empresa ela ficou parada aqui, fora o prejuízo do patrimônio, né? O prejuízo financeiro causado para o Estado foi muito grande, né? Porque todos os dias ali saía remessa, né? A mercadoria dele ali tinha um giro em torno de 48 horas apenas, entrava o insumo, 40 horas depois saía a fralda pronta ali para ser entregue para todo o Estado. Então é um prejuízo muito grande. O regulador de sinistro, além de... nós não temos uma escola de regulação, né? Eu falo sempre isso. A regulação de sinistro a gente se aprende na prática e também com auxílio de profissionais como vocês. Então o regulador de sinistro, além de fazer esse trabalho, ele também tem que ser um pouco de contador, porque ele mexe com a parte financeira da empresa. Ele tem que entender de engenharia um pouco, porque ele precisa avaliar a estrutura do local que teve o dano. Precisa ser também aí um pouco de advogado, porque tem que entender um pouco de direito, né? Porque nós temos aí um contrato de seguro para seguir. E um pouco de psicólogo também. Porque muitas vezes o segurado, num momento como esse, ele se encontra numa fase muito fragilizada. Então o regulador tem por finalidade também auxiliá-lo nesse momento, tá? Eu trouxe aqui alguns casos para vocês, né? Só para algumas imagens para ilustrar. E eu espero que tenha mostrado um pouco aí para vocês como é que é o mundo da regulação de sinistros. Alguma estatística que mostra um percentual de fraudes, de suspeitas de fraude e um percentual de constatação de fraudes nas regulações? Existe. Nada é flores, né? Eu mostrei aqui os sinistros falando que os sinistros com sucesso que foram pagos. Mas existe sim aqueles sinistros que nós temos aquela percepção de fraude. E muitas vezes a fraude a gente não consegue pegar num momento como esse de destruição. A fraude a gente às vezes pega fazendo uma avaliação financeira da empresa, então a gente consegue ver que a empresa tem uma queda ali exponencial de faturamento. Então assim, a gente consegue fazer uma métrica sobre isso. Eu falo para você de que cada 10 sinistros, um tem uma suspeita de fraude, tá? Um deles a gente começa a regulação já olhando, tendo um olhar diferente, né? E geralmente são as empresas que tá com algum problema financeiro, um Serasa elevado, enfim. Boa tarde. Boa tarde. Fazer um questionamento até parece óbvio, mas é que eu já vi bastante divergência sobre isso. Em relação ao alvará do Corpo de Bombeiros, o imóvel segurado, ele não tenha ou esteja vencido ou está em tramitação da renovação, como é que funciona a parte jurídica da seguradora nesse caso? A Porto Seguro, né, as seguradoras, né, eu acho que eu posso falar isso em nome de todas. As seguradoras não é um órgão fiscalizador, né? Quando nós recebemos a proposta de seguro e nós vamos até o local para poder fazer a avaliação de risco, nós vamos lá para poder ver o estado, uso e conservação do risco, né?
para ver se tem ali algum protecional ou não, enfim, estado, uso e conservação. E para confirmar também a atividade que ele coloca na pólice, porque tem muitas atividades que não são aceitas. Então a nossa vistoria é por conta disso. As seguradoras, ela não é um órgão fiscalizador. Então, se eu chego lá no local, ele está com a VCB vencido, né, está com um sprinkler danificado ou algo desse tipo, eu tenho por objetivo orientá-lo sobre isso, né? Eu posso aceitar o seguro dele, fazendo diversas exigências, inclusive, e aí eu acompanho o cumprimento dessas exigências para no momento de um sinistro a gente não ter problema. E aí, muitas vezes, essa exigência, ela é estimulada através de algum agravo na pólice, né? Toda a pólice aqui, eu acho que, né, todos aqui têm algum seguro, franquia de carro, por exemplo, 10%, 15%, no seguro empresarial não é diferente. Então, quando a gente identifica algo como esse, nós fazemos um agravo na pólice, mas o nosso intuito das seguradoras não é fiscalização. Sim, preventivamente, mas aconteceu o sinistro na hora de pagar a pólice. Se ele não cumpriu as nossas exigências, nós fazemos vista grossa, né? Óbvio, né? A gente não vai pagar de olho fechado. Mas todo sinistro a gente parte de um princípio da boa-fé, né? Se começou um incêndio numa instalação elétrica, por exemplo, eu não tenho como penalizá-lo quanto a isso. Então, o princípio do contrato de seguro é a boa-fé. Então, sempre que há um sinistro, até que se prove o contrário, o segurado é tão vítima quanto qualquer outra pessoa, né? Então, há indenização do seguro, sim, e nós olhamos, sim, também para as exigências que existem na pólice. Existe a recusa de algum sinistro? Sim, existe. Quando que nós recusamos um sinistro? Quando a gente consegue comprovar a intenção do segurado, o dolo dele, de obter benefício com o seguro. Ou seja, se ele pôr fogo no lugar mesmo, a gente consegue recusar. Mas fora isso, aceitamos, pagou o prêmio, a gente segue com a indenização. Boa tarde. Quando tem uma divergência entre um laudo feito pelos bombeiros ou pela polícia técnica, como é que funciona isso? Imagina que eu fiz um laudo, eu sou da polícia técnica, fiz um laudo que é acidental, aí você vai lá e pela sua expertise, você conclui que é fogo posto. Como é que resolve uma situação dessa? Porque o cliente tem 2 laudos agora, divergentes. Porque isso é possível de acontecer. Tem acontecido isso? Isso é normal? E acontece. Difícil, mas... Acontece. Quando isso acontece, nós acionamos o nosso corpo jurídico criminal, né? A seguradora ela tem um departamento jurídico e nós acionamos o nosso criminal para ele ir até o local com o nosso laudo e muitas vezes o nosso perito que foi acionado vai até a delegacia, conversa com o delegado, expõe todo o cenário, né? E aí há um debate entre eles. Isso acontece, mas não com tanta frequência, mas acontece. Eu mesmo, na minha época de regulação, eu peguei uns 3, 4 casos assim, em que eu fui até o local, identifiquei 2 focos, o perito identificou um. Isso acontece, mas aí nesse momento a gente aciona o nosso corpo jurídico, porque aí sai da nossa alçada de regulação e o jurídico que trata. Não havendo mais perguntas, nós agradecemos ao senhor Leonardo. Pergunta? Agradecemos ao senhor Leonardo pelas informações, pelo conhecimento compartilhado, e nós queremos aí convidar o Coronel Paiva, juntamente aí com o Coronel Félix, para fazer a entrega do certificado alusivo ao evento e de uma lembrança também alusiva ao nosso seminário.